Nossa reflexão dessa noite foi primeiro postada pelo Instagram, depois a gente colocou a imagem no nosso YouTube também, que é uma afirmativa. Estou cuidando bem do meu espírito, mas a gente vai dividir em duas partes. Nesse momento nós não vamos focalizar o estou cuidando bem, que é a questão, que pode ser também uma pergunta. Eu estou cuidando bem? Será? Isso vai ser contemplado posteriormente com outros vídeos que virão ainda. O que nós queremos focar dessa vez é esse enunciado, meu espírito. E foi muito interessante, porque na postagem do Instagram, especialmente, pessoas já comentaram, né? Interagiram perguntando, meu espírito? Sim, é um termo exótico às vezes quando a gente escuta, mas quando a gente conversa com as pessoas, às vezes nós escutamos essa maneira de se referir a espírito. E a gente percebe que é um recurso didático. Mas a reflexão que a gente faz é, até que ponto esse recurso didático está nos dando uma percepção equivocada do que seja espírito. Porque, veja bem, na própria codificação, Kardec vai se referir a espírito, a essa palavra, de maneiras diferentes. E é sobre isso que nós vamos nos aventurar aqui nesse vídeo de hoje. Mas ainda nesse enunciado exótico, meu espírito, vamos pensar um pouco nessa afirmativa. Meu espírito quer dizer que eu, André, tenho em minha posse um espírito. Tenho um espírito que pertence a mim, que eu preciso de alguma maneira administrar ou algo dentro dessa lógica, né? Do pertencer a mim. Isso inverte um pouco as coisas dentro do ponto de vista da doutrina espírita. Porque dentro da doutrina espírita, o que nós vamos perceber? A vida que eu tenho agora de André, essa vida, embora importantíssima, eu tenho que cuidar muito desse corpo físico que a providência divina me confiou, ela ainda é passageira. E por ser passageira, perecível o corpo físico. Quando acaba a energia desse corpo físico, o que nos resta? Nos resta uma inteligência. Essa inteligência, a gente deu uma pinceladinha de leve nela no vídeo que a gente fez por último, né? Mas agora a gente vai voltar com uma outra tônica para essa inteligência. E para falar dessa inteligência, a gente tem que falar de espírito. Então aqui a gente vai compartilhar com os amigos e as amigas que estão nos assistindo nesse momento, duas definições extremamente importantes de espírito que Kardec ele vai nos sugerir e orientar dentro da codificação. Questão 23 do Livro dos Espíritos, que já traz para a gente uma pegadinha, singela, mas uma pegadinha. Que é o espírito? Pergunta. É que é importante a gente notar que esse espírito ele vem com todas as suas letras minúsculas. Isso é importante. Porque essa caracterização de espírito vai designar para os espíritos que respondem a Kardec como o princípio inteligente do universo. O que nos dá, teoricamente, um problema. Então, eu sou esse princípio inteligente do universo? E aí Kardec vai trazer para a gente a letra A, que é um complemento à pergunta 23. Qual a natureza íntima do espírito? Os espíritos respondem, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Então é uma imagem didática, mas é legal da gente entender, por exemplo, do ar que a gente respira. Embora a gente não veja esse ar que nós respiramos, o ar ali está. O vento que vem com as nuvens, que vem com a chuva, nós só detectamos que é um vento porque ele causa um impacto dentro do plano material. O vento do ventilador, nós só sabemos que ali tem uma corrente de ar envolvida porque o ventilador ele vai aliviar o calor que a gente está sentindo. Então, não é porque algo não é visível aos nossos olhos, não é palpável, que esse algo não existe. Aí os espíritos completam. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Obviamente eu trouxe exemplos muito didáticos aqui pra gente. O espírito, com o E minúsculo, o princípio inteligente do universo, ele é um conceito bem mais amplo, bem mais profundo,
e que a gente vai ter a oportunidade mais para frente de se aprofundar, porque nossa ideia aqui é fazer um grande mapa da evolução. Como é que a evolução se opera desde lá do mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino hominal, que nós estamos agora, e do reino angelical. Nós temos esse planejamento em mente de compartilhar esse mapa da evolução, e aos poucos a gente vai se aprofundando nessas reflexões aqui. E aí vem a grande pergunta 76. A 76, vou dar um spoiler aqui, vai falar da gente. Vai falar da gente, trocando em miúdos. Por quê? Kardec vai perguntar aos espíritos: que definição você pode dar dos espíritos? Percebam que aqui é espíritos com E maiúsculo, esse primeiro Ezinho, que aqui já vai se designar as individualidades. Vamos ler a questão. Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Percebam, são os seres inteligentes da criação, não é apenas mais um princípio. Agora temos seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora o mundo material. Então estão em toda a parte. E aí no livro dos Espíritos tem uma nota. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal que a gente estava vendo lá na questão 23. A gente, para ser didático, a gente elaborou aqui uma exemplificação. Bem didático, tá, gente? Bem didático mesmo. Esse fiozinho aqui representa esse espírito enquanto princípio inteligente do universo. A gente sabe que ele tem uma causa, ele tem um começo, embora a gente não saiba como é que seja essa causa, esse começo. A gente sabe que a causa é Deus, mas o como ele é desenvolvido ainda é bastante confuso para a gente. E ele tem uma progressão. O que acontece nessa progressão também ainda é uma reflexão profunda para a gente fazer por aqui, certo? Mas o que acontece? Há um momento dentro do desenvolvimento desse princípio inteligente do universo que o que acontece com ele? Esse nozinho representa uma individualidade espiritual. De alguma maneira acontece um processo evolutivo desse princípio inteligente do universo em que vai ser criado aqui os seres inteligentes da criação. Essa transformação nós entendemos que ela seja processual, progressiva e aconteça paulatinamente. Não entendo que seja algo automático, mas ela acontece. Vamos dizer assim, é um começo, né? Aquela questão, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Está aqui, ó, nosso comecinho. Portanto, a nossa criação enquanto espíritos, individualidades, ela não acontece ali lá no princípiozinho da causa, quando está ecoando esse princípio inteligente do universo. Em algum momento, forças espirituais que a gente não conhece muito bem, elas vão fazer desabrochar certos aspectos desse princípio inteligente que vão fazer culminar, né, o florescimento dessa individualidade espiritual, que somos nós, né? Prazer, individualidade espiritual que vos fala. Portanto, não é o meu espírito. Eu sou uma individualidade espiritual. Eu sou o espírito. E eu, sendo o espírito, eu estou passando por um momento dentro de uma vida material, com um corpo físico, e nessa encarnação, meus pais orientaram colocar meu nome de André. Então, é essa reflexão, essa lógica que nós queríamos aqui compartilhar com os irmãos e com as irmãs que estejam nos assistindo. Eu sou o Espírito, nós somos o Espírito. Embora possa parecer didático falar que o meu Espírito, isso nos confunde muitas vezes. Por isso, tratar da maneira eu sou esse Espírito é a maneira segura de entender o impacto, qual é o impacto de eu ser esse Espírito. E vai nos trazer outras reflexões que nós não vamos trazer nesse vídeo, mas que vão nos dizer também da nossa trajetória evolutiva enquanto espíritos e individualidades espirituais que somos. Muito obrigado por estar aí com a gente mais um vídeo, por mais uma vez.
Nos encontramos no próximo. Um abraço.